Bom dia, Dilson. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui. Minha consciência é o meu tribunal. Desde que comecei aqui neste programa, lá pelos idos de 2018, sempre fui alvo de alguns poucos inteligentes afirmando que eu seria um petista declarado. Afinal, fazia a defesa do ex-presidente Lula, alvo de uma perseguição jurídica capitaneada pela patota de Curitiba da Lava Jato. Sempre afirmei que o ex-presidente foi condenado sem provas e por um juiz tendencioso e arrivista. Sabia o que falava, não só porque li o processo, e também por minha formação de professor de direito e advogado com 3 décadas de atuação profissional. Portanto, sabia o que falava. O tempo provou que eu estava certo, e Lula foi solto e seus processos foram aos poucos extintos pelas razões que apontei. O STF pôs as coisas no seu devido lugar. Por outro lado, nunca me incomodei com as críticas que faziam aos meus comentários. E olhem que eram muitos, e geralmente ofensas pessoais, e atacavam a mim e nunca as minhas ideias ou opiniões. A esta gente sempre utilizei a ironia e o completo desprezo pelos ataques. A minha consciência é o meu único tribunal. E para pirraçar, minhas opiniões sempre estavam certas, ou pelo menos na sua maioria. Não tenho lado político, sempre defendi a aplicação correta das leis, o Estado Democrático de Direito, a democracia e os seus valores. Mas, infelizmente, o que vemos é aqueles que ficavam escondidos em sua insignificância, soltaram o seu verbo disseminando a intolerância, o extremismo bocó, o autoritarismo e o reacionarismo, sob a pecha de que a democracia permitia que se expressassem, mesmo que pregasse contra os valores da própria democracia. E por que essa introdução toda? Para comentar uma fala infeliz e despropositada do ex-presidente Lula deu ao jornal espanhol El País, em Madrid. Disse ele, ao ser questionado, sobre as eleições da Nicarágua, onde ele afirma que não havia problemas com o crápula do Ortega em se reeleger continuamente como presidente do seu país, e compara a Angela Merkel, que ficou 16 anos no poder, Felipe González, primeiro-ministro espanhol, que ficou 13 anos também. Disse ainda o Lula que não sabia os motivos dos adversários de Ortega estarem todos presos, e que ele também ficou preso por não sair candidato à presidência da República na última eleição. É um festival de besteiras ditas pelo ex-presidente Lula. Primeiro que Ortega é um ditador sanguinário, típico de uma república de bananas. Negacionista, dizia que a pandemia era uma invenção. Encastelado no poder, distribuiu as estatais para a sua família sem nenhum pudor. Na última eleição, fechou jornais, prendeu todos os opositores e ganhou uma eleição fraudada. Enfim, um sujeito abjeto em todos os sentidos. Comparado com as lideranças europeias democracias que representam, é uma sandice. Angela Merkel foi eleita e reeleita democraticamente. A Alemanha, por sua vez, é parlamentarista. E ela, Merkel, nunca mandou prender seus opositores e nem perseguiu jornalistas ou imprensa em geral. O mesmo se deu na Espanha, quando se referiu a Felipe González. A Espanha também é parlamentarista e as eleições sempre seguem a cartilha da democracia, sem nenhum arrobo autoritário de quem quer que seja. A fala de Lula é despropositada e inadmissível, diria até burra. Ao comparar as democracias consolidadas da Europa com a ditadura nicaragüense, é do balacobaco. Esse tipo de comentário tem repercussão política aqui no Brasil, e explico. Ao comparar as eleições da Nicarágua com a Alemanha e a Espanha, o ex-presidente Lula abre espaço para tirar uma lasquinha de suas palavras. Os dois dos maiores extremistas do Brasil, travestidos de democrata, o Bolsonaro e Moro. Obviamente que os dois irão desancar a comparação de Lula. Bolsonaro, um autocrata declarado, que tentou um golpe em 7 de setembro último, é o primeiro, na primeira oportunidade, irá criticar. Quanto a Moro, essa figura representativa do extremismo tchutchuca, que se disfarça de grande democrata e que deseja instalar um tribunal de acessão, tendo como modelo a Ucrânia, paraíso da extrema-direita, provavelmente tentará capitalizar ao máximo a fala errática de Lula a seu favor. Como se vê, eu sou assim. Não carregue em mim posições políticas que são contrárias à democracia e ao Estado de Direito. Não importa quem seja o detrator dos valores duramente construídos pela civilização ocidental. Não tenho cores ou bandeiras. Defendo a liberdade de opinião, contanto que ela não põe em xeque os pilares da democracia. Todos aqueles que se mostram contrários a essas conquistas terão o meu total repúdio. Condeno e reprovo totalmente a fala de Lula, comparando um país governado por um ditador pilantra e sanguinário com países que, ao longo do processo civilizatório da humanidade, estabeleceram as bases da democracia moderna. E ponto final. Para encerrar, na última segunda-feira, o Instituto Videm, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, eu até aproveito para falar, eu fui selecionado para ser professor dessa universidade na Suécia, em Gotemburgo, para estudar e lecionar lá na Suécia. Eu aceitei, mas eu não fui por causa da pandemia.
Apontou que o Brasil está inserido numa terceira onda de autocratização e aponta o decréscimo das democracias no mundo. O estudo aponta que países, através de seus governos, atacam a mídia e divulgam notícias falsas que contribuem para o declínio da democracia. Não precisa ser cego para entender que estes comportamentos são uma constante do governo Bolsonaro. A pesquisa é feita com mais de 3.500 acadêmicos pelo mundo afora. Inclui também neste rol os Estados Unidos, sim, que aponta o declínio da democracia, fruto do governo Trump, aquele pateta que incentivou a invasão do Capitólio e é o guru do atual ocupante do Planalto. É assim como eu penso. Ninguém precisa concordar comigo, apenas digo o que penso. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira.